sim. Onde é que eu vou ter que estudar essa moça? Liderados pelo talento e a insolência Oswald de Andrade, um grupo de jovens irreverentes, em fevereiro de 1922, desencadeou uma revolução estética na Pauliceia desvairada pela riqueza e pelo desenvolvimento, mas mentalmente provinciana. O escândalo provocado pelas novas ideias constitui o capítulo mais importante de uma luta que se trava até hoje. A luta entre as formas inéditas de expressão e os padrões superados. Esse choque entre o novo e o velho ainda se desenvolve nos vários campos da cultura. Na poesia, no cinema, no teatro, na escultura, na arquitetura ou na música. Eu acho que é por isso que dentro de música popular, às vezes essa discussão chata e gelada atingir pontos da maior importância, né? Somente porque trata-se de música popular, que era uma coisa muito arraigada na alma brasileira. A maior parte da assistência era de jovens mesmo. E eles estavam realmente ali procurando qual era o dado mais novo que eu estava incluindo no meu trabalho. Agora é necessário encontrar os caminhos objetivos para que o novo já não seja mais difícil. Que o novo é difícil, isso é óbvio. O novo é muito difícil, o novo é quase que impossível. A semana de 22 talvez tenha tido como principal característica a irreverência, a forma desrespeitosa de tratar certas coisas tabu, como a arte, com A maiúsculo. Você ouviu falar na Semana de Arte Moderna? Já. Aconteceu quando? 1922. Onde? São Paulo. Eu não fui ver, eu só ouvi falar. Só ouviu falar? Uhum. Não foi ver? Não, não fui apreciar. E Mário de Andrade, quem foi? Olha, eu não gosto muito desse assunto. Não. Você ouviu falar numa Semana de Arte Moderna? Não, senhor. Nem em rádio, nem televisão? Não ouvi, eu não tive tempo de ouvir. Diz uma coisa, você ouviu falar na Semana de Arte Moderna? Não tive a oportunidade. A vida está um pouco agitada, a oportunidade é muito menos. Mas deve ser coisa boa, porque tudo que é moderno não deve ser bom, né? Você ouviu falar na Semana de Arte Moderna? Ainda não. Ainda não? Não ouvi Você falar. imagina o que seja? Posso imaginar. Deve ser uma beleza. Eu imagino que a respeito sobre arte, né? Sobre arte diversa, aí, pintura e esse negócio todo, né? Ouvi falar, mas não prestei bem atenção. Não, porque eu não tenho tempo. E um escritor chamado Mário de Andrade, você ouviu falar? Não tive tempo de ouvir. Mário de Andrade, sim. Quem foi? Foi o poeta, né? Um poeta? Poeta brasileiro. Nascido onde? Não sei. Onde ele nasceu, não sei, não. Não, nunca vi. Não, tem escutado. Eu ouvi, mas eu esqueci, não sei. Sobre Semana de Arte Moderna. Eu creio que é uma grande coisa, porque nós precisamos tudo de moderno. Então, positivo, estou muito contente, porque nós estamos evoluindo. Eu achei muito interessante o que está se processando com relação a essa modalidade de arte, porque é um assunto que interessa bastante, não só, como eu acabei de dizer agora, ao povo de São Paulo, como ao povo todo do Brasil. Faço votos que tudo corra bem dentro desse programa que estão se programando para o futuro, né? Quer dizer que ela vai acontecer ou já aconteceu? Eu acho que ela está acontecendo e vai acontecer mais ainda, porque é de interesse nacional. Criticada por muitos, mas exaltada até por quem não sabe o que ela significa, a importância da semana está nas contribuições que ela legou aos novos artistas.
Paolo di oggi. Da piccolo villaggio di altri tempi, oggi San Paolo occupa un'area di 40.000 chilometri quadrati. Nella sua zona urbana esistono 32 avenue, 41 boulevard e 56 piazze e O espírito que caracterizou a Semana de Arte Moderna foi o da liberdade. Porque a semana colocou, sem restrições, o livre debate de todos os problemas estéticos, políticos, sociais, éticos, que interessavam a modernização da cultura brasileira, da vida brasileira, do homem brasileiro. Considerada na época uma das mais lindas cidades do hemisfério, São Paulo dos anos 20 era uma atração turística irresistível que surpreendia os visitantes pelo arrojo de suas construções monumentais, pelas avenidas arborizadas e pelas ruas bem calçadas. Mas esse desejo de modernização esbarrava em vários obstáculos. Ao vertiginoso surto de desenvolvimento econômico e industrial, correspondia um grande atraso mental que resistia aos impulsos inovadores. Em 1912, quando o pintor russo Lazar Segal trouxe o expressionismo para o Brasil e fez sua primeira exposição, a resposta foi a indiferença. Para Madi, a presença do jovem expressionista era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. 12 anos depois, Segal ainda se queixava da incompreensão que seus quadros despertavam. Porém, foi Anita Malfatti a grande vítima dos preconceitos artísticos da época. Em 1912, com 20 anos, eu viajei para a Europa. E eu fui estudar pintura na Alemanha. Em Berlim, eu fui com uma colega ver uma grande exposição. Eram quadros grandes. Havia emprego de quilos de tinta, jogo formidável, uma confusão, um arrebatamento. E eu pensei, o artista está certo. Nada nesse mundo é incolor ou sem luz. Comprei um monte de tintas e a festa começou. Mas essa alegria iria durar pouco. A sua exposição de 1917 foi um escândalo cujas consequências arrefeceram o vigor criativo de Anita. Quando viram as minhas telas, todos acharam-nas feias, dantescas. E todos ficaram tristes. Não eram santinhos de colégio. Eu guardei as telas. Depois, alguns amigos falaram, até que eu participei da Semana de Arte Moderna de 1922. Os ataques desfechados contra Anita ajudaram a unir o grupo que, 5 anos depois, fez explodir a Semana de 22. Para mim, a Semana de Arte Moderna, a importância capital, a grande importância, ou a única importância da Semana de Arte Moderna, foi ter encontrado o seu momento. Ter surgido num momento que estava esperando uma transformação. Essa transformação partiu, talvez involuntariamente, do nosso grupo. Embora Oswald de Andrade tenha sido seu grande agitador, a semana foi realmente um fenômeno de grupo, de geração. Por maiores que fossem suas divergências, esses poetas, músicos, escultores e pintores se uniram em fevereiro de 22 por uma vontade comum. A vontade de atualizar o Brasil e colocá-lo ao nível do que estava se fazendo lá fora. As influências estrangeiras que existiam até então eram as mais retrógradas. E nós trouxemos o conhecimento da coisa nova que existia na Europa, através de uma linguagem nova, de uma coragem juvenil, apesar de homens como Garça-Aranha, e chegamos ao ponto de levar o mestre acadêmico a abandonar a academia, carregado por jovens, e daí o fato da consagração total
da Semana de Arte Moderna, quando Graça Aranha abandonou a Academia de Letras, carregado por Cristão de Ataíde e por outros literatos, né? E nós, como eu, tivemos a coragem de fazer exposições de arte até então completamente tida como arte demoníaca, e esse momento foi verdadeiramente importante. Importante por isso, coragem. Talvez se possa dizer que a contribuição mais importante do modernismo seja a atitude de ruptura que ele trouxe em relação aos padrões que dominavam então. Padrões muito sólidos no campo cultural, padrões mais ou menos entrosados com a situação política dominante, com a burguesia, e que estavam cristalizados de maneira a impedirem uma manifestação mais livre do espírito. O modernismo teve o grande mérito de romper essa carapaça, não romper de imediato, mas de abrir a possibilidade de uma experimentação constante, abrir a possibilidade de atitudes inconformadas, atitudes de negação que servem de plataforma para atitudes de construção. Fazendo isto, o modernismo levou o espírito dos intelectuais brasileiros a uma atitude crítica em relação ao seu próprio país e a possibilidade de uma criação muito mais rica e muito mais aberta para a vida moderna, porque uma criação baseada não nos padrões cristalizados de uma arte permanente, eterna, mas nos padrões condizentes com o nosso tempo, isto é, um tempo baseado no provisório. São Paulo, comoção da minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Está fundado o desvairismo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois. Somos, na realidade, os primitivos de uma nova era. Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me. Costumo andar sozinho. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual a imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Uso palavras soltas, frases soltas. Uso verso melódico. São Paulo é um palco de bailados russos. O verso harmônico e a polifonia poética. A engrenagem trepida, a bruma neva. Que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isto que construí. Eu sou redondo, 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 redondo. Eu sou uma redondinha das mulheres que beijei. Minha caveira rirá, ha, 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 pensando na redondinha. Hoje, muitas das então escandalosas experimentações modernistas, suas irreverências, blagues e rupturas, já foram consumidas ou perderam a virulência. De objetos de agressão, passaram a objetos de contemplação. Na época, no entanto, seus autores pagaram por esse pioneirismo um alto preço: a incompreensão do público. Brecheret foi uma vítima desse conflito. Como Brecheret, o suíço John Grass trouxe da Europa o novo tão buscado pelos modernistas. Talvez por isso, a sua primeira exposição em 1920 foi mal recebida pela crítica. Oswald, entretanto, gostou e comprou um dos quadros expostos, pagando com um terreno onde Grass construiu a casa em que vive até hoje em São Paulo. O pernambucano Vicente do Rego Monteiro foi outro que estava na Europa em fevereiro de 22,
mas que enviou quadros para a semana. Ele foi um dos primeiros a trazer para a pintura os assuntos brasileiros. Cavalcante, além de ter sido um dos idealizadores da semana, participou de todos os acontecimentos artísticos a partir de 1917. Na sua incessante busca de caminhos e temas brasileiros, Di representou a inquietação do momento. Embora sem participar da semana, Tarsila foi uma espécie de musa dos modernistas e a iniciadora na pintura do movimento antropofágico de que seu marido Oswald foi o teórico. A antropofagia foi o momento esteticamente mais radical do modernismo e Tarsila, sua maior expressão plástica. Seu quadro antropofágico mais famoso é o Abapuru. Abá, que quer dizer homem. Depois Puru, que come carne humana. E fiz à noite. Depois, aí ele chegou bem mais tarde, de maneira que quando ele veio, ele telefonou para o Raul Bopp. Então falava, venha ver uma coisa aqui, sem dizer o que era. O Raul Bopp ficou assustado também. Porque Oswaldo queria dar também o título de selvagem, uma coisa... Mas o que representa o quadro, Tarsila? O quadro, uma figura, não é? Uma figura... Ah, depois eu me lembrei, não sabia por que é que eu tinha feito, eu mesma não sabia. Então eu comecei a pensar, depois eu vi uma amiga que tinha, disse, Tarsila, que coisa... Quando eu vejo um quadro seu que é de antropofagia, eu me lembro de uns pesadelos que eu tenho. Aí eu digo, então uma coisa onírica, uma coisa assim, de intelectual, coisa, pensei logo nisso. Então, aí que eu comecei a me lembrar que quando éramos pequenos, todos lá da fazenda São Bernardo, as pretas todas lá, tinha muitas empregadas, não é? Porque ali numa fazenda assim, sempre há muita gente, né? Então elas chamavam todas as crianças e me levavam para um quarto grande e mostravam, dizendo, olha, aqui tem assombração nesse quarto. Nós todos tremíamos de medo, né? Então eu comecei a contar que tinha lá uma assombração que dizia, eu caio, e de repente caía um braço, caía uma perna, e ia caindo aos poucos lá do forro da casa. E depois que nós ficávamos tremendo de medo aqui, no fim nós corríamos, abríamos a porta e íamos embora de medo, né?
E essa história, muita gente do interior diz que até hoje existe. E contam essa história da assombração. Andrade e Mardiané são personalidades muito díspares, mas esses elementos comuns que há entre eles, elementos que exprimem muito do modernismo, podem ser inclusive exemplificados através de algumas das suas obras. É o caso, por exemplo, das constantes, de certa maneira inspiradas em atitudes que nós poderíamos chamar de primitivas e que ocorrem em Macunaíma, de um lado, de Mário de Andrade, e Serafim Ponte Grande, de Oswaldo de Andrade. Macunaíma, baseado em lendas de índios, em folclore, e Serafim Ponte Grande, passando-se inteiramente na cidade, mergulhado na cultura urbana. No entanto, há alguma coisa de comum entre eles. Foi em Serafim Ponte Grande e foi em Macunaíma que os dois grandes criadores levaram, por assim dizer, ao máximo o seu esforço de revolucionar a expressão. E esta revolução da expressão, como é claro, vai junto com uma revolução na visão do mundo. Macunaíma é uma das mais importantes criações do modernismo e da literatura brasileira. Inspirando-se no folclore e em outras fontes populares, Mário de Andrade construiu, à maneira das epopeias medievais, um herói imaginário que encarna antropofagicamente as características do brasileiro comum. Lá fora eu sei como eles me tratam, você fecha a porta, Abelardo. Abelardo é outro personagem da mitologia modernista. No agiota cínico e oportunista que vence a qualquer preço, Oswaldo de Andrade configura alguns traços principais da situação paulista dos anos 30. Meu pai salta do viaduto! Ai, pequenino e viaduto! É do que vocês estão precisando, suas vacas! O todo-poderoso rei da vela. A terceira tentativa de elaboração de mito é Serafim Ponte Grande. Em Sem Graça Senhor, nós procuramos destruir o mito de Serafim, isto é, o mito do herói latino-americano individual, o mito do grande esforço individual para moldar as condições da América Latina. Quer dizer, esses países todos que têm essa massa imensa assim, de marginais, então, de repente, alguns homens acham que eles só vão conseguir transformar isso. Macunaíma, Abelardo e Serafim constituem a mais bem realizada trilogia de heróis modernistas e modernos. Os três revelam atitudes distintas diante do mundo. Ou tentam, como Macunaíma, enganar a adversidade. Ou vão explorar os desacertos do mundo em benefício próprio, como Abelardo. Ou finalmente procuram, como Serafim, consertar a realidade que não aceita. Mas estão ligados pelo individualismo com que agem e pelo fim trágico que têm. E sempre termina, de uma maneira operística, com aquela tragédia da incompatibilidade daquele sonho individual, daquela vontade que não confere, que não bate com o real. São dois livros de combate, não na sua formulação ostensiva, mas são dois livros de combate na medida em que eles limpam terreno.
na medida em que eles fazem uma espécie de desmistificação da cultura dominante, uma espécie de desmistificação dos hábitos dominantes, das normas. O livro de Mário de Andrade, Macunaíma, continua atual. E um dos fatores responsáveis por essa atualidade talvez seja a permanência da antropofagia nos nossos dias. O fenômeno antropofágico continua a existir, porque é essencialmente o fenômeno da destruição de um homem por outro homem. Diz Mário de Andrade, a herança mais forte são duas frases que eu acho, inclusive, que são as frases determinadoras da organização do nosso grupo. É pela unificação de todas as revoltas numa direção só, pela contribuição milionária de todos os erros. Isto é uma salada antropofágica, uma mistura de todos os erros desse país que recebeu demais e filtrou muito mal os pensamentos, mas enfim, a contribuição de tudo para uma grande síntese transformadora. O que acontece no Brasil é o fenômeno contrário, é o fenômeno da terra antropofágica, ou digamos, da geofagia às avessas. O Macunaíma é um personagem que nasce e dá pulos, lutas mais diferentes, lutas durante a vida inteira para acabar de novo com terra. Ele começa comendo terra, como as crianças pobres do Brasil fazem, e acaba voltando para o mato, depois de ter derrotado o gigante, para comer terra de novo. Mas, na verdade, ao comer a terra, ele está sendo devorado pela terra. Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. Malandro sofredor, Macunaíma é a condensação das características psicológicas e culturais de sua gente. Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Esse era o meu Macunaíma. Era o Macunaíma que eu sentia. Sentia aquele bastiãozinho despreocupado. Sentia aquele menino despreocupado e, ao mesmo tempo, alertado para as coisas da vida, para as coisas, enfim, que são realmente a própria essência da vida. Isso é tripa! Pois é, e pra você tá muito bom. Ele me deu só as tripas. E eu que cacelando, e só vai as tripas, mãe? É, pra você tá muito bom. Como não disputa. E foi através dessas lições da vida que Macunaíma se formou. Macunaíma foi aprendendo que enganar seria para ele a melhor maneira de não ser enganado. E essa lição ele aplicará contra o seu mais poderoso inimigo, o gigante Venceslau Pietro Pietra. Macunaíma é múltiplo e contraditório. Muda de cor, se transforma em animal, apela para macumba, dissimula e engana. Assim é que ele consegue derrotar o gigante para reaver o Muiraquitã, o talismã que é seu próprio ideal, a razão de suas aventuras. O homem brasileiro persegue sempre a própria felicidade. E persegue de todas as maneiras, porque não temos tempo, ainda não tivemos tempo de formação para nos definirmos se somos medrosos, se somos mentirosos, se somos heróis, se somos valentes, se somos covardes. Somos uma raça em formação. Então a gente é herói, a gente é mentiroso, a gente é covarde, a gente é sabido, a gente é burro, dependendo da oportunidade. O negócio é que a gente não pode perder a ocasião que se apresenta e a gente não perde. O brasileiro, em geral, não perde a ocasião que se apresenta, porque o brasileiro é um povo que já nasceu acordado, é um povo que já nasceu realmente Macunaíma. To be or not to be? That is the question.
euforia que precedeu a crise econômica dos anos 30, a fortuna de Abelardo I acabou tragicamente nas mãos de Abelardo II. Abela! A agonia de um é o renascimento do outro. A vela. Quero morrer de vela na mão. Sou o rei da vela. Abelardo precisa matar Abelardo para se apossar do reinado da vela. Não quero perder a majestade. Na sua tentativa de redescobrir a nossa realidade e de definir o comportamento histórico do homem brasileiro, o modernismo nos legou ainda Serafim Ponte Grande. Conduzido pela nave El Durazno e impulsionado por suas explosões anárquicas, Serafim, como um louco, parte em busca da libertação e da utopia. Como se fosse a outra face de Abelardo, Serafim é um instrumento de crítica, sarcasmo e ironia que procura romper com sua classe. Até realmente o sonho dele sem Viagra, ele termina na cena sendo considerado um doido e termina fazendo aquele famoso discurso do Oswald de Andrade, em que ele diz que tudo é tempo e contratempo. O tempo é eterno. Eu sou uma forma avançada de tempo, em luta seletiva, antropofágica, contra outras formas de tempo. Moscas, cataclismas, policiais, marimbondos, eletroéticas. E nesse discurso, inclusive, ele diz uma das margens que vai ficar no pensamento brasileiro, que é uma coisa básica. Ó criadores das elevações artificiais do destino, eu vos maldigo, a felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva, rapaziada, o gênio é uma grande besteira. Eu te maldigo! A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Me dê o livro! E viva, rapaziada! O gênio! É uma grande besteira. Ao contrário de Abelardo, Serafim é um herói que remará sempre contra a corrente do conformismo, mesmo sabendo que o caminho a seguir é difícil. O caminho a seguir é duro! Os compromissos opostos são enormes! As caras e as hesitações maiores ainda! Seja como for, voltar atrás é impossível! Meu relógio anda sempre pra frente! E a Espanha também! Arruinado, o rei da vela chega ao fim que o seu herdeiro lhe preparou. O rei está morto. Viva o rei! Abelardo II garante a continuação do reinado e da espécie. Heloísa será sempre de Abelardo. É classe. E classe. Macunaíma é a história de um brasileiro que foi comido pelo Brasil. E um herói que acaba comido, acaba derrotado, não é um herói moderno. Uma das características do herói moderno é a vitória. Outra das características do herói moderno talvez seja a consciência coletiva que faltava ao Macunaíma. Macunaíma disputa, as suas lutas são sempre individualistas, ele não tem consciência coletiva.
não tem consciência política em consequência. Água fria diz que é bom para tirar vontade. E essa moça lindíssima não era moça, não. Era o Iara, comedora de gente. Assim como Abelardo desaparece agarrado aos seus valores e ser assim perdido nas suas utopias, Macunaíma morre afogado nos seus sonhos e ilusões. Glória aos homens que levam a pátria, essa pátria querida que é o nosso Brasil. Desde Pedro Cabral que essa terra chamou gloriosa no dia de abril. Pela voz das cascatas bravias, dos ventos e mares vibrando no azul. Glória aos homens heróis dessa pátria, da terra feliz do Cruzeiro do Sul. Com a economia do país descendo para o sul e se concentrando nas mãos dos cafeicultores, São Paulo, nos primeiros anos do século XX, vive a sua Belle Époque e, mal ou bem, prepara as bases para o seu desenvolvimento. Com as ondas de imigrantes chegando incessantemente a São Paulo, um ímpeto de remodelação tomou conta da cidade, que se lançou a uma obra gigantesca de transformação e desenvolvimento. Era a Pauliceia desvairada que apaixonava Mário de Andrade e fazia Oswald de Andrade dizer: tudo nesse São Paulo de prodígios assombra com surpresa. A um Brasil velho está se opondo um Brasil novo. Ou seja, a juventude que fez o movimento da Semana de Arte Moderna está procurando colocar o Brasil nas mesmas coordenadas culturais do mundo. Paralelamente, porém, à euforia desenvolvimentista, uma grande efervescência social fermentava em várias áreas. A arrancada industrial paulista se processava criando condições desumanas de vida. Ainda estamos, dizia um jornal da época, no regime dos velhos casarões transformados em medonhos cortiços, onde as famílias humildes são batidas por um vento de desagregação. Em 22 havia um vazio cultural e político, uma inquietação geral, que pode ser precisada exatamente pelas coisas que aconteceram no ano de 22. Porque os literatos eram, na maioria, sobretudo daqueles que tomavam parte da Semana da Arte Moderna, homens de posses. Por exemplo, Oswald de Andrade era muito rico, né? Vamos fazer só dos moços. O Mário de Andrade pertencia a uma família, né, de dinheiro, era um professor. O Menor Teofico era redator-chefe do jornal, né? Outros, o Guilherme de Almeida, esse sempre foi burocrata, ele era secretário da Escola Normal, né? Os pintores eram, o João Graz era um pintor suíço,
e tinha uma casa de decoração. O Brecheret era de uma família abastada. A Anita Malfatti também era abastada. Não era rica, né? Mas, quer dizer, era uma gente que não pensava nessa coisa de... Assim, o próprio Oswald de Andrade era violentamente contra o socialismo. Ao ponto de 1919, quer dizer, quando houve a célebre greve de São Paulo, onde levou à prisão Everardo Dias, né? O Oswald de Andrade queria organizar um grupo de estudantes para ir combater os grevistas, imagina só. E o Plínio Salgado era empregado da firma Aranha, uma das firmas mais ricas de São Paulo, né? Naquela época. Todos eles pertenciam à burguesia. É preciso compreender que o modernismo foi mais do que aquilo que os modernistas desejaram. Isso não é crítica aos modernistas, como alguns pensam, mas, pelo contrário, é demonstração da importância do movimento que eles desencadearam, que estava tão entrosado com as nossas necessidades de expressão, com a necessidade de transformação da nossa vida intelectual, da nossa vida cultural, que o movimento foi além da consciência dos seus autores. Hoje, o modernismo ainda significa para nós alguma coisa de positivo, porque nós ainda temos necessidade do espírito de oposição, do espírito de transformação, do espírito de permanente vigilância para impedir que a cultura se petrifique. O peixe de pedra vive, e no exame destas ruas, no olhar líquido das praças, deixa que as águas reflitam o perfil de seu cantor, a glória de seu poeta, guerreiro de 22. Juca Menotti, mulato, menino de 80 anos, vara o tempo, vara o espaço, cavalgando seu pigarço. O que ficou de vivo dos mestres do passado são suas atitudes criativas e transformadoras. Como disse Mário de Andrade, a semana não é exemplo, é lição. E esta lição é a de que o novo só não é velho durante algum tempo. O tempo de se renovar. Na luta pela renovação estética, às vezes é preciso matar os velhos conceitos ou inverter o seu sentido. Neste momento aqui, os senhores não veem um homem, veem 80 anos de humildade esmagadas por 80 anos de tanto amor e de tantos delícias. Muito bem. Ao dizer isto, nesta hora, neste parque, depois de ouvir essas palavras tão maravilhosas que os oradores falaram, aliás, os brasileiros são sempre grandes oradores, e eu fui apenas um humilde poeta. Depois de ouvirem essas palavras, eu estou na obrigação de aproveitar este momento culminante da minha idade. Ficar ao lado aqui de duas poetisas e do meu querido poeta Bonfim. Assim, eu vou transmitir a eles a minha mensagem. Tão comovido e agradecido que não encontrava palavras para dizer a este Brasil enorme. Muito obrigado, do menor de Deus.
Essa ruptura se manifesta de uma maneira muito particular na renovação da expressão. Eu quero dizer com isso a renovação do sistema simbólico em geral, a renovação da linguagem, a renovação dos critérios de identificar os valores da cultura. Critérios antes bastante convencionais, critérios que passaram a obedecer a uma grande liberdade a partir daí. Então a Semana de Arte Moderna é encarada por mim como, vamos dizer assim, um processo, o ponto de partida de um processo de atualização da cultura brasileira. Processo esse que continua em vigor, está em vigência, esse processo continua. Não sabemos onde ele vai parar. Oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que desce. E continuamos na marcha das utopias, Nambiquara, Bororó, Caduvel. Quer dizer, de novo e sempre, primitivos de uma nova sensibilidade, futuríveis. A Semana de Arte Moderna só interessa como um momento de escândalo. Viva Chacal e Fi! Na natureza, me parece, tudo é cíclico, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Tudo nasce, tudo morre. Isso tudo está sujeito a uma periodicidade, no sentido de saber o momento exato em que você esgota, digamos assim, a possibilidade de certas formas, de trabalhar com elas, e no momento em que você, por isso mesmo, se sente em crise e precisa de encontrar novas coisas, e aí vem uma coisa fundamental de novo, que é a possibilidade de concretude dos seus dados, entende? Para você buscar onde você buscar bases para formar um novo set, um novo contexto de linguagem e trabalhar com ela. Xoxuá, fim de ciclo e começo de outra coisa, ela define cada macaco no seu galho, o meu é na Bahia, uma música velha, música antiga, para você ver que já o problema cíclico volta de novo. Tudo é cíclico e por isso mesmo certos valores, certos elementos dos vários ciclos podem coincidir, podem voltar, né? Quer dizer, o novo fica velho, o velho fica novo. Um pouquinho antes do Bruno, eu tinha lido na casa do Jorge o Tarja